As palavras de Jesus são palavras de vida. Eu queria hoje citar uma frase que está no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 37. Jesus disse: pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. João 4, versículo 37. O que Jesus quis dizer com essa frase? Que ele citou um ditado popular na época dele. O ditado dizia: um é o que semeia, outro é o que colhe. Agora, isso aqui, no mundo da Palestina antiga, naquele mundo caipira, agrícola, da cultura do povo que vive da plantação, é muito comum. Na época da plantação, você contrata uma turma e eles ajudam você a semear no seu campo. Aí passam-se os meses, depois na época da colheita você vai contratar outras pessoas e é outra turma que vai colher. Então, na verdade, em termos literais, um semeia e o outro colhe. Não vai ser o mesmo, ninguém tem no seu grupo, nenhum pequeno sitiante, nenhum fazendeiro até muito rico, ele não tem a equipe completa mantida o ano inteiro para fazer o serviço. Ele contrata por um período e eles semeiam, vamos dizer o seguinte, e depois passa o tempo, aquelas pessoas não são funcionários dele, ele contrata de novo na época da colheita. Então, um semeia, um colhe. Agora, quando Jesus falou isso, é porque ele tinha acabado de conversar com a mulher samaritana e ela tinha chegado a entender que ele era o Cristo e ela tinha ido para a cidade chamar as pessoas. E os discípulos que tinham deixado Jesus sozinho voltaram. Isso é o que aconteceu em João 4. E eles estranharam que Jesus estava falando com aquela mulher e eles ficaram perguntando o que está falando com ela, enfim. Mas, ao final, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus porque a samaritana falou com eles. E aí Jesus, vendo aquilo, falou: tá vendo, vocês vão colher agora o que vocês não semearam. Foi a samaritana que semeou. Ou talvez, na história como um todo, né? Deus semeou na história daquelas 10 tribos do norte a lei de Deus, a fidelidade, a aliança. E esse povo se desviou e foi punido e teve tantos problemas na história. Mas agora eles estavam com a expectativa da vinda do Messias, tanto que a mulher samaritana falou: sim, eu sei que vai vir o Messias, ele vai nos ensinar todas as coisas. Jesus falou: então, sou eu que estou aqui falando com você, eu sou o Messias. Então, outros semearam, a história toda semeou e agora eles iam colher, eles iam receber aquelas pessoas, iam acolher aqueles samaritanos dentro dos seguidores de Jesus. Mais tarde, no livro de Atos, vai acontecer a mesma coisa. A igreja vai se dispersar por causa da perseguição que sobreveio à igreja depois da morte de Estevão. O Filipe vai acabar pregando em Samaria e nós vamos colher o fruto que Jesus tinha semeado, que os outros tinham semeado antes. Então é sempre assim: um semeia, outro colhe. E essa lição, então, vale muito para a vida espiritual. A gente semeia, a gente vai ensinando, vai falando as coisas. E a gente não sabe, nem vê o fruto, né? A gente não vê a coisa, o resultado daquilo. Mas a gente vai semeando. E essa confiança de semear é que Deus vai arranjar alguém para colher. Entende? Às vezes não sou eu que vou colher. Eu vou semeando, eu vou pregando, eu vou ensinando, eu vou escrevendo, eu vou deixando coisas. E mais tarde, Deus vai colher. Também é importante lembrar que coisas difíceis podem ser assim. Se eu semeio hoje algo de ruim, pode ser que eu colha, pode ser que outro colha. Então, não vale a pena. Não vale a pena semear o mal, a discórdia, a notícia ruim, a desesperança, o oportunismo, o falso ensino. Não vale a pena. Semear isso hoje, amanhã alguém colhe o mal. Eu estou vendo no nosso Brasil a todo instante a nossa sociedade colhendo coisas que foram plantadas lá atrás. Coisas más, coisas das quais não nos arrependemos, os nossos antecessores não se arrependeram, nós também talvez não tínhamos condições de ver, ou de entender, ou de nos arrepender, e o resultado é que estamos colhendo
Um semeou, outro colheu. Não é a negação da frase de Ezequiel que Deus disse: o pai não leva pecado do filho, o filho não leva pecado do pai, cada um responde pelas suas ações. Isso é certo. Mas em termos gerais, não em termos individuais, em termos gerais, um semeia, outro colhe. Então, é fazer com esperança uma boa semeadura, uma boa atitude, uma boa palavra, uma boa lição, uma boa vida, sabendo que alguém vai colher isso. Talvez eu não colha, mas alguém vai colher. E ficar alerta, porque também a má semeadura, as más atitudes, a vida ruim de alguém, evidentemente, pode trazer a colheita para alguém. Ok? Voltando à frase de Jesus, um é o que semeia, outro é o que colhe. Que nós possamos semear coisas boas para que alguém, porventura, depois, possa receber o bom fruto daquilo que nós semeamos. Fique com Deus. Até mais.